Glória a Deus, aleluias. Boa tarde para todos. Mais uma vez aqui, né, para agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade, né, de falar do amor dele, porque só ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Queridos, estava aqui em casa agora almoçando e Deus, ele colocou no meu coração, né, antes de eu sair para trabalhar, para passar uma palavra para vocês da parte de Deus, né? Não sou pregador, não sou ministro, sou só um servo, né? Mas a palavra de Deus diz que é para gente, para ir por todo mundo, por toda criatura e pregar o evangelho, né? E todo aqueles que crê será salvo. Então, a gente temos que ouvir a voz de Deus, né? E fazer aquilo que Deus sempre está pedindo para nós, fazer o id dele, pregar a sua palavra e falar do amor dele para as pessoas. Eu aqui agora em casa, aí Deus tocou no meu coração para falar para você sobre uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, né? Nós sabemos que tem muitos filhos pródigos, né? Que saiu dos caminhos de Deus, né? E não consegue voltar. Então eu quero que você preste bem atenção, né, nessa parábola, para você conseguir entender um pouquinho, né? Quem é o seu Deus, quem é o seu Pai eterno, o que ele pode fazer por nós, né? Bem sabemos, queridos, que a parábola do filho pródigo é acerca de um fazendeiro, né? Tinha um fazendeiro muito rico, nota aí, tá? Para você ler depois, o livro todo, porque é muito grande, eu não gosto de fazer vídeo muito grande. Então você vai anotar e vai ler, e vai meditar nesta tarde, nessa parábola, especialmente você que está afastado dos caminhos do Senhor e não está conseguindo voltar para a palavra de Deus, porque eu sei que é difícil, não é fácil, mas não é impossível para Deus. Então, medita nessa parábola do filho pródigo, que fica em Lucas 15, do 11 ao 32. Anota aí, Lucas 15, do 11 ao 32. Então, havia um fazendeiro, queridos, muito rico. E esse fazendeiro, ele tinha 2 filhos, né? Então, tinha 2 filhos. Um dos filhos dele, que era o mais moço, ele estava incomodado e queria ir embora, né? Ele queria ir embora. Infelizmente, ele não queria mais viver com o pai e com o irmão. E ele chamou o pai e falou: pai, me dá minha parte da fazenda que eu vou me embora. E ali, queridos, automaticamente o pai pegou a parte da fazenda dele e deu. E uns dias depois ele meteu o pé e foi embora, né? Foi embora. E nessa ida que ele foi para um lugar bem distante, ele, torrou o dinheiro dele todinho, né? O cara era rico, né? Pegou o dinheiro todo dele, que era a herança dele, e foi embora, né? E ali torrou o dinheiro dele todinho. E ali passou, e aí daqui a pouco ele passou na dificuldade danada, comendo comida que era resto de porcos, e aí ele parou e lembrou, né, do pai dele, falou: meu Deus, os funcionários do meu pai, né, ele come melhor do que eu. Então, como eu queria estar na posição dos funcionários do meu pai. Quer dizer, ele não queria nem mais estar na posição de filho, porque na cabeça dele, o que ele imaginava? Meu pai não vai me aceitar mais como filho. Ele falou: eu não sou digno, né, de ser chamado mais filho do meu pai. Então, ele não se achava mais digno por conta da desobediência dele, né, porque ele pegou toda a riqueza e seguiu, né, não quis ficar mais com seu pai, né, e com seu irmão, e foi embora. E ali teve um momento que ele falou: não, eu vou voltar lá, e nem que seja como servo, como empregado. Eu quero estar lá nem que seja como empregado. Porque como empregado eu vou ter comida boa. Porque aqui eu nem comida boa tenho, eu estou comendo o resto dos porcos. Então, querido, ele meteu o pé e foi até o pai. De longe ele avistou o pai, pulou no pescoço do pai e aí pediu ao pai, né, para aceitar ele nem que seja como servo, como um empregado da fazenda. E aí o pai olhou para ele e falou assim, chamou os servos dele e falou assim para os servos dele: olha, pega o melhor, né, novilho e mata. Pegou o quê? O melhor novilho. Pega um anel aí, o melhor anel, e coloca no dedo dele. Então assim, o pai, além de aceitar ele de volta, mesmo ele tendo desobedecido e gastado toda a fortuna que pertencia a ele, o pai pegou ele de volta, né, e ainda fez o quê? Deu o melhor para ele. E aceitou ele de volta. Por quê? Porque ele se humilhou. Ele disse: nem que seja como funcionário, porque eu não sou digno. Ele falou para o pai, meu Deus, eu chego e me arrepio todo. Ele falou para o próprio pai: eu não sou digno de ser chamado teu filho.
Então, queridos, essa parábola me chama muita atenção acerca de Jesus Cristo. Essa parábola me chama muita atenção acerca da pessoa que estava no caminho do Senhor e por algum motivo, por alguma desilusão, por alguma tristeza, por algum problema dentro do seu ministério, da sua igreja, se afastou dos caminhos do Senhor. Mas eu quero te dizer hoje que você tem que olhar para o autor e consumidor da sua fé, porque só Ele, né, é quem pode te salvar. Só Ele é quem pode te dar força para você voltar para os caminhos do Senhor. Você procura muitas das vezes, né, coisas em tantos lugares, né, soluções, baladinhas, curtições. Você sai para um canto, sai para outro, gira para um lado, gira para o outro. Mas quando você volta, você continua na mesma coisa, né? Aí você continua com ansiedade, aí você continua com insônia, aí você continua triste, abalado, nada dá certo. Queridos, eu quero te dizer para você nessa tarde, faça como o filho pródigo. Dá um passo, né, até a igreja evangélica. Eu estou aqui à sua disposição. Florisvaldo, eu quero visitar a sua igreja. Pode me chamar que eu te levo. Porque a salvação é de graça. A salvação não é paga, basta você querer. É fácil ter a salvação? Não, porque é um processo. É aos pouquinhos que você vai conquistando ali, ó, dia a dia. Então, há sim chance de você voltar para Jesus. Às vezes você fala até, eu queria tanto voltar para Jesus, mas não tenho força. Mas a tua força quem te dá é Deus. A tua força quem te dá é o Senhor. Então, se você quer dar o primeiro passo, me chama. Florisvaldo, eu quero ir na tua igreja, eu quero visitar. Pode ter certeza que o nosso pastor, a nossa pastora e os colaboradores da nossa igreja vai estar lá pronto para te aceitar, para te receber, te dar o maior carinho, maior atenção e cuidar de você até você chegar ao primeiro amor. Porque, queridos, eu fico analisando que muitas das vezes a pessoa está fora do evangelho e nada tá bom para ele. Por quê? Porque o Espírito Santo se afastou dele. Ele não tem o Espírito Santo. Porque a vida do evangélico não é uma vida fácil. É difícil? Claro que é difícil. Mas tem um porém, tem uma diferença, né, entre os que estão na palavra, né, entre os que vivem na palavra,